paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Programa Fé em 60 Minutos, mais uma vez entrando aí no seu lar, mais uma quarta-feira de bênção. Epa, peraí, mais uma quarta-feira de vitória. E hoje, né, temos aqui uma convidada especial, a evangelista Vera, que estará trazendo uma palavra de Deus, fazendo aquilo que o Espírito Santo tocar em seu coração. E eu peço a você, vai compartilhando essa programação. Vamos ter sorteio de um Pix de R$50. E quem sabe Deus toca no coração de alguém que está aí assistindo, né? E doa mais alguma coisa. E aí a gente sorteia também. Hoje, né, estamos sentindo falta aqui das nossas amigas, né? Evangelista Maria Rita, evangelista Josiane Truber. Não puderam estar aqui com a gente, mas que Deus abençoe vocês aí onde vocês estão, que o Espírito Santo e a graça do Senhor esteja aí guardando, protegendo, dando saúde e vitória em nome de Jesus. Aqui comigo está a evangelista Simone, nossa companheira de sempre. A paz do Senhor, evangelista, tudo bem? Paz do Senhor, evangelista Elinete, paz do Senhor, as evangelistas aqui na mesa, ao Tieco ali no som e a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui na fé, né, Elinete? Deus, Ele é soberano e Deus tem operado maravilhas em nosso meio. E a gente está aqui na fé mesmo, esperando aí cada ouvinte que já entrou, que vai entrar na programação e vai ser super abençoado nesta tarde pelo poder do Senhor. Com toda certeza. Amanhã, evangelista Simone, nós teremos uma grande campanha, né, do Círculo de Oração, prosseguimento, né, dessa campanha poderosa, né, Deus tem tocado no coração da evangelista Maria Rita para prolongar essa campanha e colocar os casais, né, para estar pregando a palavra de Deus, abrindo culto. E amanhã, na parte da tarde, a evangelista Rose Lopes vai estar pregando a palavra de Deus às 15 horas. Você que não conhece a nossa Igreja Visão Missionária, ela está situada na rua Nova Aurora, 1929, aqui no bairro Novo A, no Sítio Cercado. Então, como eu estava dizendo, à tarde, evangelista Rose Lopes, e à noite o casal Pastor Marcelo e evangelista Michele estarão, né, dirigindo o culto, pregando, orando pelos dons do Espírito Santo. Vai ser bênção de Deus. Eu já recebi a minha bênção nessa campanha, né, que fizemos 7 elos e agora vamos prolongar para mais 7 elos. Eu tinha uns documentos ali que precisava ser regularizado e a gente já tinha lutado e não conseguia, e para honra e glória do Senhor Jesus deu tudo certo agora. Então a nossa vida é orar e fazer campanha, né? É uma batalha constante, né? Sim. A gente não pode abrir a guarda, né? É verdade. O inimigo, ele acha brecha, daí ele vence, né? E as nossas campanhas têm sido uma bênção, né? Sim. Tem sido tão lindo ver os casais ali, né? É maravilhoso. E também, né, a hora que a gente faz ali o clamor, né, a gente impõe as mãos, né, os evangelistas, os pastores, impõem as mãos sobre as pessoas que ali estão e ministra a bênção de Deus, né, e ora e pede. Então, você que tem aí, né, seu esposo, talvez você fala, mas ele não quer vir ou ela não quer vir, vem você, vem buscar a bênção por sua família. O tema dessa campanha é: por esta causa me coloco de joelhos. Traz a sua causa perante o Senhor, que Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. As irmãs vão orar em seu favor. A Bíblia fala que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, vem aqui, né? Todas as irmãs vão estar em oração, em jejum, ao seu favor. E vamos falar um pouquinho de ontem, né? Que teve ontem lá no culto dos 3 horários, pastor Sérgio. Terça-feira, né? Meu Deus, que culto. Olha, irmãos, sem mentira nenhuma, eu vim no caminho, no carro do meu genro, dizendo: meu Deus, será que vai estar só a gente lá? Porque tava chovendo, né? Porque tava, não, desabou a água. A hora que a gente saiu, assim, muita chuva, muita. Daí, menina, quando eu chego na igreja, a surpresa, a igreja tava cheia. De manhã, os irmãos animados, tocando violão, cantando. Eu falei, meu Deus, esse é o povo de... Eles não... De Deus não desanima, né? Nossa, eu fiquei muito maravilhada quando eu vi tudo aquele...
chuva. Você estava menina. ontem à noite também? À noite também eu estava. E Deus, Tava quanta gente? bastante. Simone tá cheia de Deus, cheia de Olha, fé. e Deus operou, Deus usou o pastor Sérgio na palavra. A gente saiu dali edificado para a glória do Senhor Jesus. Meu Deus, foi maravilhoso. Deus é lindo, né? Ninguém perde nada de estar na casa do Senhor, né? Só ganha. Pra quem entrou aqui, ó, Verinha, mamãe, minha mãe. Ai, que linda, vó, beijo. Deus abençoe, Uma princesa. mãe. Deus abençoe, irmã Doraci. Evangelista Eliane, a paz do Senhor, você tá aí que só que escreve, deixa o nome das pessoas, né, acompanhando todo mundo, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar as evangelistas na mesa, o Diego, que está ali no som. Quero saudar todos que estão aí no Facebook. Eu quero dizer para você que daqui a pouco tem uma palavra maravilhosa com a evangelista Vera. Deus vai usar ela. Abre o coração aí, que o Senhor vai falar com você. E quero dizer que ontem estava bênção mesmo. Até eu, evangelista Elinete, ganhei uma bênção ontem também, né? E eu não fui de manhã porque eu estava trabalhando. Quando eu posso, né, a gente vai. O bom da terça-feira é que a gente tem 3 horários, né? Isso que é bom. Se você vai de manhã, você pode cultuar. Se você não pode vir durante o dia, porque você trabalha, né? Pode vir à tarde ou pode vir à noite. Então, na terça-feira é muito bom aqui no Bairro Novo, né? Então, eu queria convidar você que às vezes fala, eu não vou porque eu trabalho à noite. Tem 3 horários. Na terça-feira, né, o pastor Sérgio prega às 9 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. Irmã, fala um pouquinho aí, evangelista Eliane, sobre os brindes, né? Hoje tem R$50, né? De Pix. Eu quero que você pegue seu dedinho ungido, igual a irmã Vera falou, e compartilhe muito. Hoje a gente vai colocar 300, né? Isso. E você sabe que esse Pix, ele é doado pela Le Perle Truber, é isso que chama a loja da Josi, né? Da evangelista Josiane Truber, nossa querida companheira aqui do programa Fé em 60 Minutos. Ela doou esses R$50 pra gente estar sorteando. Então, você que quer adquirir roupas bonitas, de qualidade, manda uma mensagem aí pro evangelista Josiane, moda evangélica. Ela entende, viu? Tem muita coisa chique lá. Já comprei roupa dela lá, Simoninha, você, né? Então, a gente aqui tudo compra da Josi, né? Deus abençoe a Josi, beijo. E é bom que ela parcela, né, pra gente. Isso. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Cartão de crédito salva a gente, né? Salva a gente. Evangelista Simone. Olá. Ontem eu sei que Deus fez uma obra tão linda na tua vida, né? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Eu quero contar mesmo, irmãos. Eu quero contar por causa da felicidade que eu tô, assim. Só Deus sabe a gratidão, meu Deus, que transborda na minha alma. Porque ontem, irmãos, a minha filha chegou em casa de manhã para vir no culto ali com o pastor Sérgio e resolveu passar lá me pegar porque estava chovendo muito. E como tinha uma sacolinha no ralo da água, a minha calçada encheu de água. E quando eu fui, irmãos, para abrir a porta para ela, eu escorreguei naquela calçada molhada e caí com a cabeça na quina da porta, que é revestido de mármore. Eu bati as costas, porque se eu não tivesse batido as costas, eu tinha aberto minha cabeça ali. E bati a cabeça, e naquilo eu já fiquei ruim, e já deu tipo de uma crise, já amorteceu todo o corpo, eu senti muita tontura, eu gritei assim na hora, porque eu fiquei muito desesperada. Daí eu sei que eu consegui jogar a chave pro meu genro, e eles entraram, me socorrer, eu fui pro quarto, né, porque a gente tem vergonha, né, das pessoas, quando a gente tá numa situação difícil, né. E eu fui ali pro quarto ali, me deu outra crise, eu tô desespero no quarto e eu comecei a minha pressão a cair no último. E eu vi que eu ia desmaiar ali. E a minha filha já ficou desesperada, já ficou pálida em cima de mim, tentando me socorrer. E eu fui acalmando, fazendo aquela respiração profunda para acalmar do jeito que eu tava ruim ali, eles desesperados querendo levar eu, irmã Vera, no médico.
Eu falei, não vou no médico, não, vou na igreja. Com chuva e tudo. Com chuva e tudo. Não, chuva era pouco, é temporal, né? É, foi um temporal mesmo. Pois ruim do jeito que tava, tonta, com a vista escura, eu tomei um banho, lavei o cabelo, sequei, nossa, eu fiz tudo em segundos. E a gente foi ali pra igreja, só que o pastor Sérgio não sabia de nada disso, né? E Deus sabia. E quando ele estava para encerrar o culto ali, ele parou a oração final que ele estava fazendo e falou, eu tenho que parar essa oração porque Deus tá mandando eu chamar uma irmã aqui que você tá aí tonta, está vendo a igreja aí balançar e Deus está te dando um livramento de morte. Que benção, foi forte, eu estava aqui. Eu estava muito ruim na hora do culto, irmãos, e pensando, meu Deus, tenha misericórdia de mim, senão eu vou ter que ir pro médico mesmo. Né? E foi benção até porque a irmã chegou, eu cumprimentei a irmã disse que não estava bem, né? Continuamos ali ouvindo a palavra e o Senhor honrou, né? Graças a Deus. E a irmã foi anestesiada e levantou dali abençoada, e eu creio que são livramentos e Deus usa as pessoas, usou ontem o pastor naquele momento de encerrar o culto para trazer essa bênção, essa vitória para a irmã, né? Isso é maravilhoso. E eu cheguei em casa, irmã Vera, irmãs que estão aqui, que eu não estava sentindo mais nada daquele mal-estar. Que bênção. Do jeito que Deus usou ali o pastor Sérgio, já foi melhorando. Ficou só dolorido agora. Eu tô toda quebrada, mas é dolorida. Isso passa, né, irmãos? Deus livrou mesmo, foi da morte, porque eu tava, depois que eu fui pra igreja, eu comecei a passar mal de verdade na igreja. Assim, mais do que eu já tinha passado. E daí eu falei, não, agora não vai ter jeito, eu vou ter que ir pro médico se Deus não me curar. Mas Deus, ele não quis, né? Que eu fosse verdade, pro Deus médico sabe todas as e coisas. me curou, né? E eu tô assim muito feliz porque só eu sei o tamanho da batida que eu dei na minha cabeça naquela mármore, né? Foi um Bateu a grande nuca livramento, mesmo, né? Foi um forte. livramento muito grande. Sabe o que eu fico pensando, assim, evangelista? Eu olho as pessoas assim, como é que as pessoas conseguem viver sem a proteção de Deus? Eu falei, meu Isso. Deus, se ele soubesse como que o inimigo, né? Arma pra gente Eu todo fico dia. olhando Astuto, né? assim, acho que eu fico pensando assim, meu Deus, por que eu demorei tanto assim, ficar longe da presença de Deus, né? Assim, se não for Deus nas nossas vidas, a gente acho que estava morto já, né? Já. Eu era uma que já tinha eu também partido não já tava faz uns 30 anos já. Evangelista Vera, né? Cumprimenta nossos ouvintes. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão aí ligadinhos conosco, né? Nesta quarta-feira, uma tarde tá fria aqui em Curitiba, mas aqui eu tô sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Quero cumprimentar o pastor Tiago, que está conosco aqui, evangelista Simone, evangelista Elaine e evangelista... É que ela me chama de irmã. É porque eu chamo ela de minha irmã, meu Deus. Deus presenteia a gente, né, com essas pessoas tão maravilhosas. E eu quero agradecer, né, por estar aqui e dizer que é uma honra. Nós estamos aí aqui há 20 dias, né? Como eu falei, estamos em fase de adaptação, mas estamos felizes, eu com meu esposo, por estar aqui ajudando esta obra, né? E como a evangelista Elinete sempre frisa, aqui só não faz quem não quer. Porque se você querer, Isso tem coisas para fazer para o Senhor Jesus. Basta você se colocar e dizer, eis-me aqui, Senhor. É verdade. Envia-me a mim, que Ele vai colocar você em algum setor, departamento, para você ser usado naquilo que o Senhor te deu para fazer na obra do Senhor Jesus, né? E eu estou feliz, né? Quero mandar um abraço aí para nossa querida irmã Josiane Truber, que Deus venha abençoar a recuperação do seu esposo, a nossa querida evangelista Maria Rita, que não pôde estar aqui, né, mas me convidou para estar aqui para mim falar um pouquinho do meu testemunho. O tempo vai ser pouco, mas eu vou tentar dar fragmentos do que Deus fez na minha vida e como eu cheguei à presença do Senhor. Eu gostaria que vocês que estão aí na tua casa, estão nos ouvindo, compartilhem essa programação aí nas redes sociais. Vai ter esse Pix aí de R$50, né? Para quem está ligadinho conosco. Quero mandar um abraço para nossa querida irmã Serli Maia, lá de Guaratuba. Está ouvindo a programação, né? E que Deus venha abençoar a sua vida, viu, querida? Eu quero abrir
abrir a palavra do Senhor aqui em Tito, capítulo 3, versículo 4 a seguir, que nos diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem de regeneração e de renovação do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo escreve essa carta a Tito, foi uma carta particular para ele, porque Paulo sabia o que haveria de acontecer com ele futuramente. Então ele manda para o amigo dele essa carta dizendo: olha, Tito, eu preciso que você alerte, que você fique alerta aí com os cretenses, porque coisas irão acontecer e você vai ter que continuar fazendo a obra onde você está. E essa palavra me chama muito a atenção. O porquê, irmãos? Porque eu venho de uma família pequena, né? Eu sou a filha mais velha e eu tenho um irmão. São 9 anos de diferença, né? A minha mãe era a filha única e eu cresci, nós nunca professamos fé nenhuma. Minha mãe nunca foi evangélica, nunca entrou numa igreja católica, nunca foi num centro de macumba. Nós acreditávamos em Deus, assim, aquele Deus que fica numa nuvinha lá no céu, né? Com uma flautinha, talvez, com uma cítara, enfim. E eu tive muito amor dos meus pais, né? Sempre, sempre. Eu nunca apanhei, não sei o que é isso, levar um tapa do meu pai. Às vezes a minha mãe me corrigia, mas era poucas as vezes. E eu cresci, né, com esse amor, com esse carinho. E aos 5 anos de idade, irmãos, eu fui um vizinho, né? Pediu uma panela emprestada e a minha mãe saiu para trabalhar, o meu pai saiu para trabalhar e eu fui levar a panela. E eu fui violentada por aquele vizinho. Aos 5 anos de idade, eu fui parar no hospital, no evangélico, fiquei 15 dias internada, porque tiveram que fazer toda a minha genitália, e meus pais se culparam, meu pai ficou depressivo, a minha mãe se questionava todos os dias o porquê que eu deixei a minha filha ir levar aquela panela naquele lugar. E eu me fechei depois disso, né? Tive uma infância roubada, foram se passando os anos, eu tive uma juventude enclausulada dentro de mim mesma, né? Eu tinha medo até do meu pai. Eu não tinha contato nenhum, inclusive eu estudei em colégio que só tinha meninas. Depois dessa ocasião, tamanho trauma que aquilo me trouxe. E eu tinha medo de tudo e de todos. E às vezes, quando eu fiquei adolescente, 16, 17 anos, as meninas perguntavam para mim: você não gosta de homem? Você não namora ninguém? Você não se interessa por ninguém? E eu falava: não, porque é o meu jeito. Eu nunca falava para elas o que tinha acontecido no meu passado, né? Desses 15 dias num hospital, à beira da morte, refiz todo a minha genitália, e, enfim. Aí eu cresci, né? E fiquei jovem, adolescente, e era uma menina que eu gostava muito de estudar. Eu sempre li muitos livros. E eu lia e a minha cabeça viajava naqueles livros. Ali era o meu refúgio. E quando eu conheci o meu esposo, eu já conhecia a família dele, mas eu não conhecia ele em si. Depois eu conheci ele, nós nos casamos, né? Antes de nós casarmos, eu falei para ele: olha, aconteceu isso comigo. Se você quiser casar comigo, as minhas regras são essas. E ele, como é um anjo na minha vida, né? Sempre me apoiou, e ele sempre falava: eu nunca vou fazer nada do que você não queira. Nós nos casamos. E eu, em vez de ir para a nossa casa montada, não, voltei para a casa da minha mãe como se nada tivesse acontecido, devido ao medo que eu tinha. E ele teve a maior paciência do mundo. Eu fiquei alguns meses na casa da minha mãe falou: Vera, você casou, você tem que ir para a tua casa. Eu fui para a minha casa. Não podia ter filhos, né? Porque o útero estava destruído. E Deus manda para mim um filho. O Jefferson, né? Ele está com 35 anos, faz 36 anos que nós somos casados. E nos primeiros 4 anos, né, a nossa vida sempre foi uma vida boa,
sempre tive uma vida boa. Ele tinha um bom emprego, né? E meu pai, meu irmão, todo mundo ganhava bem, trabalhava. Então eu não trabalhava porque não queria. E um determinado tempo da nossa vida, em 94, se eu não me engano, chegou o desemprego total. Meu pai, minha mãe trabalhava, meu irmão, meu esposo ficaram desempregados e nós tivemos que ir vendendo carro, vendendo terrenos, enfim. Chegamos ao ponto, irmãos, do ano de 94 para 95, se eu não me engano, nós passamos o Natal. A nossa ceia foi uma panela de arroz e um repolho picado. E aquilo me trouxe uma ira, uma raiva muito grande. E eu falava, se Deus existe, por que estamos passando por esse processo? Se Deus existe, né, por que deixou que acontecesse isso quando eu era criança? Se Deus existe, por que agora toda a minha família está perecendo? E eu aprendi a falar francês e aprendi a falar espanhol sozinha. E eu comecei a trabalhar, porque não tinha como sustentar a família, e eu fui fazer um evento em Paranaguá, e lá eu conheci uma moça que me deu um cartão e falou assim, olha, você é muito simpática, você é muito bonita, você tem qualificações para trabalhar em lugares melhores. E eu peguei aquele cartão na minha mão e vim para casa e liguei para ela uns dias depois. Ela falou assim, olha, eu tenho um emprego, mas é fora do país. E eu falei, para onde? Ela falou assim, em Madrid, na Espanha. Aí eu, pela desobediência, irmãos, eu não obedeci o meu esposo, não obedeci a minha mãe, os meus pais, né, ao qual eu devia o respeito. Meu esposo na época chorou muito, ele falou assim, olha, eu não casei com você para fazer você prisioneira. Eu casei com você para te dar amor, para te amar, mas se você acha que é necessário você ir, quem sou eu para impedir os teus sonhos? Foi essa a resposta que ele me deu. Aí eu entrei em contato com essa moça, eu falei, olha, eu quero ir, me fala como é que eu faço. Fiz o meu passaporte e arrumei a mala, disse tchau pro meu esposo. Meu filho tinha 4 para 5 anos, irmãos. Nossa. E minha mãe chorando muito, fui para o aeroporto sozinha, peguei o avião e fui parar em Madrid. Quando eu cheguei em Madrid, irmãos, havia 3 pessoas me esperando. E eu passei a aduana e essa pessoa falou assim para mim, você é a Vera? Eu falei, sim, sou. Aí eu não me lembro mais, irmãos, porque eu fui no banheiro tomar água e a moça me deu a água e eu tomei ali no banheiro porque eu estava nervosa, eu já tinha passado a aduana, tudo. A polícia perguntou o que eu ia fazer, eu falei que eu estava de férias, de vacaciones, piriri pororó, e ali eu fui dopada. E quando eu acordei, irmãos, eu estava num lugar escuro, havia mulheres apenas de sutiã e calcinha, e eu me apavorei, e eu falei, meu Deus, aonde eu vim parar agora? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu fui fazer? Então, eu cheguei naquele local, e ali, irmãos, eles tomaram meu passaporte, eles tomaram a minha mala, as minhas roupas, e eles falaram assim, ó, a partir de hoje, você vai ter que se prostituir para você pagar a tua passagem, porque hoje uma passagem para Madrid custa em torno de 3 mil reais ida e vinda. Se fosse hoje, eu pagaria 15 mil reais para mim ir. E eu aceitei a proposta. Fui, achando que eu ia ganhar dinheiro rápido, que eu ia trabalhar num hotel como recepcionista, que eu ia ser intérprete do português para os franceses e para os espanhóis. E ali eu fui enganada. Um tráfico de mulheres. Às vezes as pessoas pensam que isso só acontece em filme, mas é realidade, irmãos. Existe tráfico de crianças, de órgãos, de animais, de mulheres, enfim. Apenas a ponta do iceberg quando foi descoberto isso na época que eu fui. Ali, irmãos, quando eu não queria, e eu chorava muito, e eu não podia ver minha família, nem conversar com eles. Eu ligava de 15 em 15 dias para o Brasil, com uma arma na minha cabeça ou com uma faca.
E eles falavam assim: se você não disser que você está bem, eu corto a tua garganta aqui agora, ou dou um tiro nos teus miolos que vai espalhar os seus miolos para todos os lados. E ali, irmãos, eu tinha que atender de 20 a 30 homens diariamente. Muitas vezes eu era surrada com uma toalha de banho para o meu corpo não ficar marcado. E quando eu não fazia aqueles programas, o dono da boate me dava um copo de água e um pedaço de pão. Eu ficava vários dias sem comer. Eu não via as pessoas que chegavam ali, porque muitas vezes os meus olhos eram vendados, porque ia muitas pessoas da alta sociedade ali. Então tinha meninas ali de todos os lugares, principalmente da América do Sul, porque colombianas, venezuelanas, brasileiras, paraguaias, enfim, mulheres de todos os lados. Ali que eu conheci da Europa somente dos países pobres, a Lituânia e a Romênia, que mandavam essas mulheres, mas essas mulheres, por serem da União Europeia, elas tinham livre acesso, então elas tinham o direito de ir e vir, porque elas queriam estar ali naquele lugar. Mas eu fui enganada, eu pensei que eu ia trabalhar e por fim cair nessa rede, nesse tráfico. E muitas vezes eu era espancada, passava muita fome. Eu fiquei ali por quase 5 meses e nesse inteirinho eu consegui um garfo, eu não me lembro que era, algo de metal, e fui fazendo um buraco porque não tinha respiro, não tinha porta, é só a porta de entrada mesmo. E daí eu lembro que fazia uns 3 meses que eu estava ali, a conta só aumentava, eu nunca diminuía aquela conta. Evangelista Vera, só interromper um pouquinho. Você tinha a obrigação de trabalhar ali e eles ainda acrescentavam uma conta para você? Sim, eu tinha que pagar pela estadia, pela moradia, pela boa alimentação que eu recebia, pelo bom lugar que eu dormia, mas eu dormia no chão, em cima de jornais, e tinha um quarto um pouquinho melhor para atender essas pessoas que iam ali. E quando eram pessoas da alta sociedade, para mim não conhecer ou falar quem frequentava o lugar, muitas vezes eu era vendada. E às vezes apanhava, às vezes tinha meninas ali que tiveram o bico dos seus seios cortados porque não queriam fazer o que os clientes queriam. Enfim, eram atrocidades que aconteciam com aquelas mulheres, né? Assim que nem em filmes você imagina. E eu, nesse inteirinho, minha família já estava desesperada, eu não conseguia falar, só falava: oi mãe, oi pai, Jurandir, tá tudo bem aqui, Vera, tá. Mal conseguia falar com eles, nunca mandei um centavo para casa do que eles me prometeram. E eu fui ali, consegui cavar um buraco ali, irmãos. Eu estava tão magra que eu passei por este buraco e saí num matagal, só de roupa íntima, sutiã e calcinha. E eu atravessei aquele mato, porque era numa BR, era numa carreteira, né, como eles falam em espanhol. E ali eu saí desesperada. E eu parei um carro no meio da BR. Esse carro, um senhor parou o carro e me atendeu. Eu falei para ele: auxílio, eu preciso de socorro. E ele me colocou dentro do carro dele, daí eu fiquei mais apavorada ainda. Ele falou que era para mim ficar tranquila, que não ia acontecer nada comigo. Eu estava numa cidade chamada León, bem no meio da Espanha, e esse senhor me levou até a casa dele. A esposa dele, nunca vou me esquecer dela, ela faleceu em 5 anos, a dona Benigna. Ela me acolheu ali. Eu tomei um banho, ela penteou meu cabelo, porque eu estava toda machucada, né? Porque eu passei por um buraco tão estreito que aquele me fez cortes, enfim. Passei aquele processo terrível. E para mim vir para casa, o que eu ia fazer, irmãos? Essa família me levou até o consulado em Madrid, na Espanha, e ali eu fui deportada. Mas para mim ser deportada, eu tinha que esperar a passagem para mim vir embora. E eu fiquei presa 40 dias em Barcelona, numa prisão. Eu fui a Barcelona, de Madrid, e fiquei presa 40 dias esperando voltar para o Brasil. E ali na cadeia eu comia até melhor do que aonde eu estava.
E quando chegou o dia de eu vir embora, irmãos, eles me algemaram e me colocaram dentro do avião e falaram assim para a aeromoça: quando ela chegar em São Paulo, vocês entregam ela para a autoridade brasileira, que eles vão saber o que vão fazer com ela, porque ela tá... Eles não quiseram saber, irmãos, o que aconteceu comigo. Eles queriam saber porque eu estava há mais de 90 dias naquele lugar, então eu fui deportada, né? E quando eu cheguei em São Paulo, irmãos, eu cheguei acho que a uns 40 e poucos quilos, eu estava com depressão, eu estava com pneumonia, estava com piolho. E a aeromoça olhou para mim e falou assim: moça, eu vou tirar as algemas das suas mãos e você não vai passar do ano. Eu vou fazer com que você passe por onde o comandante, né, da aeronave passa e por onde as aeromoças passam, para que você não venha ficar presa, senão você vai ser presa. Aí ela me conduziu e eu cheguei em São Paulo com a passagem apenas para São Paulo. Para Curitiba não tinha como vir. Eu liguei para casa, falei: olha, eu estou aqui em São Paulo. Imediatamente o meu pai comprou o bilhete para mim voltar para Curitiba, né? E quando eu cheguei em casa, irmãos, nessa situação, só com a roupa do corpo, sem nada, todas as coisas que eu tinha levado, meu passaporte, enfim. Mas eu agradeci a Deus por ter chegado na minha casa. Eu pedi perdão para o meu esposo. Eu falei: Jurandir, me perdoe, porque eu não te obedeci, eu não te ouvi. O desespero, talvez pelo desemprego, veio na minha cabeça que lá eu poderia conquistar alguma coisa. E como o pastor Sérgio pregou ontem, né? Muitos de nós querem ir para outros países, fazer a vida, vencer em outros lugares, mas se não for da vontade de Deus, irmãos, se não for pela direção do Senhor, nada vai acontecer. Você vai voltar com uma mão na frente e outra atrás. Não que eu estou dizendo que vai acontecer isso com você. Mas se você não for... nem volta, né? Não voltam. E aí, irmãos, quando aconteceu toda essa situação, eu estou só apenas resumindo as atrocidades que aconteceram comigo. O meu esposo... Quantos anos a irmã tinha quando veio de lá? Eu estava com 26 anos. Novinha, né? 26 anos, eu tinha 26 anos. E aí a minha mãe começou a ir na igreja quando eu comecei, eu não dava notícias, e o meu esposo começou a ir para a igreja, e ali a minha mãe foi companheira dele, e eles oravam e falavam: manda minha filha, eu não sei onde ela está, o que está acontecendo, manda minha esposa. Nesse manda. período, antes de você ir para lá, sua família nunca tinha colocado o pé dentro de uma igreja, né? Não processava fé nenhuma, mas pelo desaparecimento eles chegaram a procurar a Polícia Federal, mas a Polícia Federal disse que era um crime organizado, era uma facção. Eles também estavam procurando na época quem estava mandando essas mulheres, a grande maioria, algumas de Curitiba, mas esta facção agia em Goiás. E aí eu ia te falar isso. Porque lá as mulheres são consideradas no Brasil as mulheres mais bonitas do país. Lá a grande maioria que eu conheci das mulheres eram de Goiás. Conheci apenas uma gaúcha, que era do sul, e eu, né? O resto, todas as meninas brasileiras que estavam lá, irmãs, eram de Goiás. Será de Goiânia. que a polícia lá, quando o consulado, quando te prendeu lá, será que eles já não sabiam mais ou menos do que acontecia, por isso que eles te despacharam para o Brasil eu creio que sim. Resolvam aqui? Exatamente, né? A polícia espanhola, eles têm um certo receio, né, de como que eu posso dizer, se envolver com isso. Então, tipo assim, é brasileira, chega no teu país e vai resolver. Aí, como a minha família começou a procurar e não achava, aí eles começaram a se aprofundar, e depois que eu voltei, né, depois de um ano e pouco, eu soube, né, saiu até nos jornais, que eles descobriram as mulheres que aliciavam, da onde eram, como faziam. Muitas não chegaram, muitas morreram, muitas foram assassinadas, encontrado o corpo na praia, muitas
foram enterradas sem corpo Que ano presente. que foi isso? Foi em 97 que eles descobriram, né, essa facção. No ano de 96, eu mudei para Goiás, 97. E eu lembro que na época eu tinha uma vizinha e ela tinha uma filha desaparecida. Foi embora para a Espanha e nunca mais teve notícia. Não sabia a notícia. Irmãos, E ela aguardava a filha trazer muito dinheiro, porque ela era bem pobrezinha. Ai, que dó. Meu Deus, E que eu dó. mudei de lá, nunca teve um telefonema, nunca teve nada dessa moça. É verdade. Eu creio que Deus, né, quando Ele tem um propósito na vida da gente, e naquele dia que eu fugi por aquele buraco, eu falei assim: Senhor, se você existe, eu vou voltar para o meu país. Se você existe. Apesar de tudo isso que aconteceu comigo, mas se você existe, se existe um Deus do céu, eu vou voltar para o meu país, nem que seja em cima do avião, embaixo, na asa, eu quero voltar para a minha família. Aí meu esposo já estava, né, já havia se batizado, já estava na igreja, tocando, a minha mãe fazendo campanhas e campanhas, e campanhas e campanhas. Eu cheguei a pedir perdão, me humilhei, né, e o desemprego continuava. Só que daí, irmãos, o meu esposo, uma benção, ele pegou e falou assim para mim: Vera, você voltou, você falou que se existisse um Deus, você viria para casa, e quando você chegasse aqui, você ia procurar alguma igreja, algum lugar, enfim, onde você quiser ir, eu vou te acompanhar. E nessa época o missionário havia aberto a igreja, acho que fazia um ano e pouco, que ele havia aberto o ministério, e a minha mãe me convidou para mim ir, numa quarta-feira à tarde. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu vi aquele moço pregando, né, cabelinho preto, magrinho. A missionária estava na porta, né, com a mãe dela, me deu um abraço e falou assim: hoje é o dia da sua vitória. E eu olhei aquela mulher assim tão linda, né? Com aquele cabelão assim, eu falei: oh meu Deus, que gente bonita. Mas eu olhei para ele assim, eu falei: nossa, mas eu achava que pastor era igual o Papai Noel, branquinho, barbudo. E ele pregou aquela tarde, e daí eu fui revelada que se eu voltasse para aquela vida, o inimigo ia tirar minha vida. Eu ia morrer. Aí eu fiquei com medo, fiquei com vergonha. Não foi medo, irmãos, foi uma vergonha que me deu, porque tinha muita gente aí na igreja, a igreja estava lotada, e eu fiquei com vergonha. E a minha mãe falava assim: filha, levanta a mão, é você, filhinha. Eu falei: ai, mãe, eu tô com vergonha. Aí terminou o culto, eu fui lá e falei assim pro missionário: missionário, o que eu preciso fazer para mudar de vida? O que eu preciso? Ele falou assim: aceita o Senhor Jesus e deixa Ele trabalhar na sua vida. Eu dobrei os joelhos, irmãos, naquela tarde ali, e chorei muito, aceitei o Senhor Jesus e voltei para casa. E eu falei para o Jurandir: hoje eu conheci o Deus que você conhece, que a minha mãe conhece. E comecei a ir na igreja, comecei a fazer campanha ali e aceitei o Senhor Jesus. 2 meses depois eu me batizei. E as coisas aconteceram muito rápido, porque Deus, irmãos, Ele tem a necessidade de que as pessoas venham fazer a obra. Ele está voltando, e muitas vezes nós entramos numa zona de conforto, queremos apenas olhar para o nosso umbigo e esquecemos das pessoas que estão precisando de socorro. O socorro vem do Senhor, mas nós somos a conexão. Nós somos a ponte, nós que conhecemos a palavra, somos essa conexão sobre as pessoas que não conhecem o Senhor, até eles virem conhecer. A minha mãe e o meu esposo fizeram essa conexão com o Senhor. Por isso hoje eu estou aqui, né? Eu me batizei 2 meses depois, desci as águas, o missionário me batizou. Quando eu submergi, eu já fui batizado com o Espírito Santo. 2 meses depois eu fui levantada obreira e já comecei a usar guarda-pó. E daí um levante. A missionária falou assim para mim: Vera, hoje você vai vestir esse guarda-pó. A partir de hoje, você vai ter que chutar pedra, querida. Ou muitas vezes você vai ter que pular montanhas de pedra. Mas é isso que é o Evangelho. E a primeira vez que eu fui pregar, ela me falou assim: Vera, não importa o lugar em que você vai pregar, se seja chão batido ou no mármore, o importante é a palavra que você vai levar, querida. Então isso eu aprendi muito com ela, né? Nós temos
essa união, esse amor, né, essa empatia muito grande eu tenho por ela, um respeito por essa igreja, por esse ministério, porque aqui, assim como eu cheguei dessa maneira, muitas outras mulheres talvez chegaram pior do que eu, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui fazendo a obra dele, até que ele venha, ou até que ele me chame, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, mãe, presta atenção no serviço que vão oferecer para sua filha. Preste atenção nos pratos que o inimigo vai colocar dentro da tua casa, da tua família. Presta atenção, mamãe, no que as tuas filhas jovens estão vendo na internet. Naquele tempo não havia nem telefone celular. Imagine hoje, irmãos. Está aí ó, a informação nas nossas mãos. Pode vir coisa boa, pode vir coisa ruim. Então vocês têm que ficar atentos, pais e mães que estão ouvindo essa programação. Fiquem atentos ao que os seus filhos estão vendo, aos empregos que vão oferecer, de que forma vai chegar, porque o tráfico está aí, ainda continua. É apenas a ponta do iceberg que foi descoberto naquela época. Mas ainda continuam roubando crianças, mulheres enganadas, né? Eu fui pela teimosia, mas eu fui enganada. Eu achei que eu ia fazer uma coisa e me deparei com outra completamente diferente da minha realidade, né? Então eu quero dizer para você, amado e querido ouvinte que está ouvindo essa programação, preste atenção, fique atento. Quando você sentir algo diferente, fala, não, Senhor, eu não aceito isso na minha casa, eu vou orar, eu vou buscar a Tua presença e Deus vai transformar, Deus vai abrir portas, não vai ser necessário que algum parente, meu filho, a minha filha vá embora do país, a não ser que seja um trabalho, né, irmãos? Por exemplo, o meu esposo, quando ele entrou na Renault, ele teve que fazer um curso em Paris, né? Porque para mexer com motores é diferente, foi um trabalho, ficou 15 dias, voltou para casa. Não é uma coisa assim, eu vou. É uma empresa de renome, né? Tudo certinho. Legal, né? Tudo legalmente. Não é uma coisa assim, eu vou porque me indicaram, fulano vai me esperar no aeroporto, fulano vai me dar o dinheiro, como foi me dado o dinheiro para mim entrar no país. Né? Na época foi $3.000 que eu levei junto comigo, a moça me deu aqui, eu entreguei para eles lá, né? E depois foi aquela bola de neve que eu nunca terminava de pagar aquela passagem, e a comida e nada, mas graças a Deus eu louvo a Deus, né? Porque eu vim para minha casa, né? Estou viva, estou com a minha família. Depois que eu desci as águas, evangelista Linete, a minha mãe desceu as águas, o meu pai, a minha avó tinha 76 anos, o meu irmão e a minha cunhada. Eu nunca escondi nada de ninguém. A minha vida sempre foi um livro aberto. Bom, né? Sabe? Então, toda a minha família, depois dessa situação, viram, não, realmente Deus existe, nós temos que servi-lo, nós temos que fazer algo diferente. Então, toda a minha casa hoje serve ao Senhor. Temos ganhado muitas pessoas para o Senhor Jesus, com o meu testemunho, temos ganhado muitas almas, muitos familiares, pessoas estranhas. Eu quero dizer aqui para você, querida, que está ouvindo essa programação, que eu estou aqui no Bairro Novo, né? Você que ouviu esse testemunho e um dia quiser conversar comigo, venha no culto. Nós estamos aqui, eu estou de segunda a segunda praticamente. Me procure, porque às vezes a gente quer conversar, irmãs. Eu atendi uma irmã que, quando eu cheguei na casa dela, ela chorou muito, né? Eu tinha contado testemunho e ela falou assim, olha, irmã, eu fui estrupada pelo meu pai quando eu tinha 16 anos. Nossa. E eu fiquei grávida. E ele perfurou o meu útero para me abortar com a agulha de tricô da minha mãe. Então a gente pensa assim que o meu testemunho, não, irmãos, vocês não sabem o que acontece com as mulheres. Quantas mulheres oprimidas, quantas mulheres com cicatrizes, com feridas que não saram nunca. Você pode me perguntar, irmã Vera, você foi curada? Fui. Você foi sarada? Fui sarada. Tenho remorso? Perdoei quem me fez isso, perdoei, porque essa pessoa foi presa, não vou dizer o nome aqui, eu fui até o local que ela foi presa e falei assim para ela,
obrigado porque você me mandou para a Espanha. Ela ficou me olhando atrás das grades e ela falou, por quê, Vera? Eu falei, porque eu voltei e hoje eu sirvo a um Senhor. E hoje eu vim dizer aqui para você que Jesus te ama, viu? Você vai sair daqui? Vai. Mas quando você sair daqui, procure o Senhor Jesus, que só Ele pode fazer a obra na tua vida. E eu vim aqui pedir perdão para você. Eu perdoei as pessoas que fizeram isso, não trago mágoa nem cicatrizes, né? Apenas experiência para contar para as outras pessoas, né? Hoje eu sou uma mulher realizada, feliz, tenho meu esposo maravilhoso, o meu anjo da guarda, né? E graças a Deus, né? Deus me deu esse dom, né? Mesmo com tudo isso, Deus ser risonha, sorriso largo, tenho amor, além do abraçômetro, eu amo estar na presença do Senhor e amo abraçar e amo dizer, Jesus te ama. Irmã Vera, eu fiquei curiosa. Quanto tempo você ficou lá? Foram quase 5 meses, irmãs. Eu fui para ficar 3 meses, porque é o 90 dias, né? Como turista, mas eu fiquei quase 5 meses. Foram meses, assim, de terror, de horror mesmo, de coisas assim que eu nem posso falar aqui, né? Porque é muito pesado, forte, né? Sabe? E tinha muitas mulheres ali? Bastante, muitas mulheres enganadas. Na época, que eu contei, tinha mais de 60 mulheres. Nossa. Tinha marroquinas, romênias, né? Tinha venezuelanas, colombianas, paraguaias, muitas brasileiras, a maioria de Goiás, a grande maioria, né? Vivendo nessa situação. E eu me apeguei com uma menina, o nome dela é Yáscara. Ela hoje ela é casada, ela mora em Madrid, né? Bem casada. Graças a Deus ela conseguiu sair daquele lugar, porque na época, irmãos, que aconteceu isso, aí, como a evangelista perguntou aqui para mim, a polícia da Espanha começou a procurar esses lugares que eram escondidos, porque eram em túneis, eram em, como que diz, irmã? Sótãos. Em cima era uma lanchonete comum, normal, as pessoas, cafeterias, mas embaixo tinha esses lugares horríveis. E as pessoas os policiais começaram a procurar e grande parte caiu por terra, né? Descobriram. Mas ainda há, né? Tem muitos lugares, né? E tem lugares que de alto escalão, jatinhos que mandam buscar mulheres, enfim. Mas tem esses lugares horríveis que você olha assim, não, aqui eu vim tomar um café, vim almoçar, mas eram subterrâneos. Irmã Vera, uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, a importância da igreja acolher as pessoas que chegam, né? É verdade. Sem julgamento. Sem julgamento. Sem se meter na vida da pessoa. Exatamente. E não houve questionamento. Houve aquele abraço, que eu conheci aquela mulher maravilhosa naquele dia e disse, hoje é o dia da sua vitória. E houve também o abraço daquela pessoa que falou, aceita o Senhor Jesus e deixa Ele trabalhar. E nós estamos aí há 27 anos na casa do Senhor Jesus, fazendo a obra dEle. E isso é maravilhoso, né? E eu quero dizer para os irmãos que prestem muita atenção, irmãos, no que os seus filhos veem, nos convites. Irmã Vera, você falando assim, minha filha tinha acho que uns 15 anos, veio um convite, sabe do quê? De modelo. Uma modelar, né? Daí eu falei, Tainá, que minha filha era bem vistosa, assim, né, na época. Falei, Tainá, não, isso não, a gente não sabe. Não, mãe, eu vou lá, ele vai pagar passagem, não sei o quê. Eu senti assim, falei, não, você não vai, a mãe não vai conseguir ficar sem você. E isso aí é um alerta. É um alerta. E sabe como que foi? Pela internet, pelo Facebook. Então, porque tem situações, né, irmãos? Por exemplo, assim, os jogadores de futebol. O padrinho, né, da minha neta, ele é jogador de futebol. Hoje ele joga no Japão. Ele era de Minas Gerais, né? Para quem não conhece, o Nicão, né?
Ele jogava no Atlético, mas houve o que aconteceu com ele. Muito pobre, morava numa peça com 5 irmãos. Um dia ele jogando bola no campinho, um olheiro olhou ele e falou assim, você tem potencial. Ele tinha 13 anos. Ele falou, onde você mora? Eu moro em tal lugar. O olheiro foi lá e falou assim para a mãe dele, ó, a senhora quer investir no seu filho, ele tem potencial. Eu alugo uma casa em Lins, a irmã, eu não conheço. São Paulo. Em Lins, eu alugo uma casa, levo a senhora, os seus 5 filhos, incluindo o Nicão, para ele começar a desenvolver lá no futebol. Isso são pessoas de bem. De bem, né? Se fosse outro, falava, porque acontece isso também no mundo do futebol. Você vai para lá e daí não ganha nada. E vira escravo. Então há diferença, né? Daí ele foi para São Paulo, e ali ele ficou, depois ele foi para o Atlético Mineiro, veio para jogar aqui no Atlético Paranaense, hoje ele está jogando na China. Então são coisas diferentes. Esse negócio de modelagem até com como é que eu posso dizer? Você cair numa empresa boa, tudo bem, exatamente. Tem muitos Mas a grande maioria, irmãos, é furada. Né? É furada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente você que é mãe, que tem adolescente, ou você que é uma mulher vistosa, porque, irmãos, eu tinha uma mulher lá de 60 anos. Não, 60 anos. Não, se você falando assim, esses dias, Lene Marinetti, me deram um convite para mim ir de modelo. Eu pensei assim, será que é verdade? Eu fiquei fuçando, assim, eu desconfiei, porque a empresa era muito nova. Falei, não, é coisa às vezes precisam de modelo jovem, modelo mais velha, homem, loja, assim. moreno, japonês, precisa. Mas a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Dá né? medo e porque com a gente que a gente está lidando, né? Exatamente. E bem no dia que era para mim ir, meu coração fechou. Eu não fui, fiquei com medo. Então, vai que acontece alguma coisa igual aconteceu verdade, com você, né? Me Foi leva para outro lugar, e daí? Misericórdia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, irmãos? Mas é isso, o perdão eu aprendi, irmãos. Nossa hora já passou. Eu quero indicar para as irmãs lerem. É um livro chamado Refúgio Secreto. É um livro muito poderoso que fala sobre a escritora, ela já faleceu, a Corin. Ela é uma holandesa que na Segunda Guerra Mundial ela escondia atrás do armário dela pessoas fugidas da guerra, fugitivos. E na época os alemães, os nazistas descobriram aquele lugar secreto, prenderam a família, ela era evangélica, a irmã e o pai e a mãe. Eles foram para um campo de concentração nazista na Alemanha. Ali, no primeiro dia, eles deram uma surra tão grande no pai dela que com 3 dias o pai dela veio a falecer. Tamanho traumas que teve. E a mãe e a irmã ficaram ali. Na época ela tinha 17 anos e a irmã tinha 15. Rapidamente, para vocês verem o que é a lei do perdão. Aí, passaram muita fome, muito frio, neve. A mãe dela morreu naquele local. Elas eram violentadas por vários soldados todos os dias. E tinham que comer, às vezes, dejetos de animais, de rato, enfim, porque a fome era muito grande, né? Quem sabe da Segunda Guerra Mundial sabe disso. E o dia que a irmã dela foi limpar onde elas dormiam, que havia muita fezes, o alemão falou assim para ela, se você não limpar em tantos minutos, eu vou te matar. Ela não entendeu, porque ela não falava alemão. Ele deu um tiro na cabeça dela. E a irmã, a Corin, teve que ajuntar os miolos numa bacia e enterrar a irmã ali na neve. A Segunda Guerra acabou, ela volta para o seu país, ali ela começa a servir ao Senhor Jesus, ela vai à Alemanha 40 anos depois, irmãos, e ela faz o apelo. Desce um senhor de 90 e poucos anos e fala assim, oi Corin, tudo bem? E ela fala, quem é o senhor? Ele falou, eu sou o soldado que te estrupava todos os dias e que matei a sua irmã. Você me perdoa? Ela abraçou aquele homem, irmãos, e ficou 10 minutos abraçado com ele. E só Deus sabe o que passou na mente dela, mas ela liberou o perdão para aquele homem. Então, o perdão é uma coisa muito linda. Como eu disse assim, eu fui naquele local e eu pedi perdão para aquela moça. Então, leiam esse livro que é muito bonito e serve como referência para nós saber o que é realmente perdoar. Às vezes, a irmã Elinete nem tem tempo... Estou falando um exemplo aqui.
As irmãs estão aqui. Estou aqui na igreja. Correria. A paz do Senhor de longe. Meu Deus, já vou ficar brabinha, nervosinha, já vou sair do salto, porque a irmã só deu paz do Senhor de longe. Irmãos, nós não somos mais crianças, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, a obra é grande, é todo dia, né? É lógico que a gente puder estar junto, é gostoso, é maravilhoso, mas não vamos se ater, irmãos, a essas meninices, né? Dentro da igreja, porque a coisa é séria. E nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, unidas num só propósito, que é ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. E se você precisa conhecer esse Deus que fez essa obra na minha vida, venha aqui. Rua Nova Aurora, 1929. Tem um filme também, né? Tem. Filme brasileiro, parece que eu já assisti. É um filme brasileiro. É muito forte, irmãos. Então é isso. Que Deus venha, que o que eu posso dizer aqui, já estamos nos minutos finais, que Deus venha fazer uma obra na sua vida. Você que ouviu este testemunho, que Deus venha falar com você, como eu falei aqui, pode me procurar aqui na igreja. Eu sou todos os ouvidos, porque eu li um livro que sábio não é quem fala, é quem ouve. Então, nós estamos aqui. As irmãs vão sortear aí, vão fazer... Irmã Vera, também tem um alerta sobre quando o pai deixa os filhos pousar fora de casa. Exatamente. Eu lembro uma época, bem rapidinho, que meu pai e minha mãe foram viajar. Levaram meu irmão e minha irmã e deixou eu na casa da madrinha da minha irmã. E tinha um homem lá, um rapaz. E eu tinha acho que uns 8 anos, eu me lembro dessa cena. Quando eu ia dormir, ele ia lá tentar abusar de mim. Graças a Deus que o Senhor protegeu. Eu falava assim, eu cobria, suava e falava, Jesus, tem misericórdia de mim, não deixa. E Deus deu um grande livramento. Às vezes a gente tem que cuidar. Às vezes minhas filhas, mãe, você é muito cuidadora, você tem medo? Eu falei, eu tenho medo porque eu passei por isso. É verdade. Porque a gente tem que cuidar. E naquele momento, o que aconteceu? Aquele homem, acho que estava com aquela mente cheia de coisas ruins. Ele teve 2 filhas, ele abusou das filhas gêmeas e fugiu. Meu Deus. Então é isso, né? Como eu falei aqui, a irmã, né? Teve o útero perfurado. Aí. Porque ficou grávida do pai. Tem que estar alerta, né, então a gente tem que ficar alerta, irmãos. Ficar alerta, né? Não que a gente seja super protetora, é chata, é isso, é aquilo, não. As coisas estão acontecendo dentro da igreja. Né? Foi preso aí um pastor. Sim. Eu ouvi aí ontem que foi preso um padre também, né? Aconteceu isso na minha família. Meu Deus, gente. Aconteceu isso na minha família. Nós temos que cuidar. Aconteceu isso na família também. Verinha, o tempo já Acabou. tá indo embora, mas eu gostaria, né, que agora você tá aqui com a gente no bairro novo, vamos ter bastante tempo, né, pra gente conversar esse respeito. Eu sei que a sua vida é testemunho, né? Você tem vários testemunhos fortes que o Senhor... Quem vê ela, né, irmã Linete, não pode imaginar. Mas tem ela muita passou, coisa né? que essa mulher Agora já é a passou. Verinha nossa de cada dia. Nossa Verinha de Então cada nós vamos seguir falando, né, mais sobre esse depois assunto coisas, e outros assuntos. Exatamente. E também, às vezes, a gente pensa, você vai para a igreja, vai nadar em piscina olímpica de rosas. Não, irmãos. Os espinhos, muitas vezes, vai vir um espinho. Vai vir espinho, né? Como eu falei, o meu filho estava com 18 anos, já fazia 8 anos que eu estava... Não, 12 anos que eu estava no ministério e o câncer veio. Vencemos. Vamos deixar isso para outro dia. Mas isso é uma outra história. Vai ser outra afirmar história. aí a coragem dos irmãos de ficar firmes na presença do Senhor Jesus, com prova, sem prova, com vento, sem vento, com chuva, sem chuva, na presença de Deus. Se a evangelista Maria Rita não convidou ninguém para a quarta que vem, você volta aqui falar nesse assunto. Amém. Tá bom? Amém. Pode ser assim? Pode ser. Faz uma oração para os nossos ouvintes que nós já vamos partir para o sorteio. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta tarde, por estar aqui, Senhor, com as tuas filhas, com as tuas servas. Agradecer a cada um que ouviu esse testemunho, que sirva, Senhor, de alerta, que sirva, meu Deus, ó Pai, de alerta para papais e mamães, para jovens com sonhos, meu Deus querido, que não sejam destruídos em nome
do Senhor Jesus. Entra, meu Deus, ó Pai, nos lares agora, repreendendo todo espírito, Senhor, ó Pai, de pedofilia, repreendendo todo espírito, meu Deus, de violência contra os nossos jovens, nossos filhos, nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Coloca por terra todo o levante do inimigo contra as nossas famílias, ó Pai. Nos guarda debaixo das tuas asas seguras e visita cada ouvinte neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero te agradecer, ó Pai. Amém, Jesus. Não esquecemos de pedir brinde. É verdade, gente. Semana que vem nós não temos nada para sortear ainda. Você que sentir no seu coração, né? Pode mandar uma mensagem ou deixar aqui no comentário pra gente sortear semana que vem. Vamos sortear o Pix então? Evangelista Vera vai... Quantos... Ô, Tiago, dá só uma olhadinha. Quantos compartilhamentos teve? Eu acho que você tem que ficar uma maior ou ela. Faltou pouquinho, né? Mas vamos sortear, vai. Verinha, nós vamos jogar. Pega aí, Simone, um pouco. A mão da Simone é tão pequenininha. Deixa eu pôr esse punhado na tua mão maior, né? Que a minha mão é um pouquinho maior que a sua. Nós vamos jogar, a Verinha vai pegar. Ai, caiu. Peraí. Tá. Os papéis é grande, né? Vai, Verinha. Vai, 1, 2, 3 aí. Enfia a mão por baixo. Vamos lá, já. Já! Vamos ver quem que vai ganhar. 5 então no Pix do Eita, Glória. Evangelista Juliana Andrade. Juliana Andrade. Juliana Tem Andrade. que ser bem rapidinho na tem live, que né? ser Tá aqui, Juliana? Passamos da hora. Já deixa o seu tô aqui pra nós mandar o Pix pra você. E se ela Como o horário tá avançado, a Juliana Andrade vai mandar a mensagem. Se ela não mandar, a gente sorteia de novo segunda-feira. Tá bom, gente? Verdade. Deus abençoe A paz do vocês. Senhor Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe. viu? Pai do Senhor.